que Hollywood gosta de reciclar suas fórmulas, de refilmar os seus clássicos de novo e de novo e de novo, a gente já sabe. Porém, nada se compara ao que a indústria tem feito com Pinóquio, porque cada ano a gente vê uma nova readaptação, uma nova refilmagem. Recentemente, de 2 anos pra cá, teve um filme dirigido pelo Matteo Garrone lá na Itália, teve também esse filme pavoroso, produzido pela Disney em live action com o Tom Hanks, dirigido pelo Robert Zemeckis, e agora o Guillermo del Toro traz a sua versão que tá sendo lançada na Netflix, e é claro que por ser um filme dirigido pelo Guillermo del Toro, todo mundo já criou uma expectativa de que seria um filme melhor, que seria um filme que resgataria talvez um pouco mais do lado sombrio, do lado mais pesado que a história tem, e que normalmente as adaptações, principalmente da Disney, acabam deixando um pouco de lado. E a boa notícia que eu tenho é que esse filme não só resgata esses temas, esses subtextos, como ele também acrescenta novos subtextos que são bem-vindos, que se encaixam bem com a narrativa a partir de certas mudanças que ele faz na história original, que eu acho que fazem muito sentido. E por mais que eu não acredite que a base de uma crítica cinematográfica tem que ser a comparação com outros filmes, vocês hão de entender que nesse caso é praticamente impossível a gente não situar o Pinóquio do Guillermo del Toro nessa leva de readaptações do Pinóquio que tem sido lançadas ano após ano. E se por um lado essa readaptação fala muito sobre a situação atual da indústria de Hollywood, por outro, é muito bom ver o Guillermo del Toro trazendo a sua sensibilidade artística própria para o filme. E eu diria, se eu pudesse escolher um ponto central dessa sensibilidade artística que é vista aqui nesse Pinóquio, é a relação íntima entre o grotesco, entre o repulsivo e o belo. Esse é um dos temas, mas não o único, dessa adaptação do Guillermo del Toro de Pinóquio. Gepeto, David Bradley, é o carpinteiro que perde seu único filho durante a Primeira Guerra Mundial. Certo dia, uma fada realiza seu desejo de ter seu filho de volta, não literalmente, ao dar vida a seu boneco de madeira. Pra quem lembra do Pinóquio original da Disney, de 1940, sabe que 2 dos principais temas dessa história são a ganância, que faz com que o Pinóquio logo seja visto como uma provável fonte de renda, de lucros para as pessoas que não o enxergam como uma pessoa, e também as consequências da mentira, que acabam virando uma bola de neve. E quanto mais você mente, tem essa lição no filme, todo mundo vê que você tá mentindo, menos você mesmo, e daí tá a metáfora do nariz crescendo. E o que é impressionante sobre o filme que foi lançado esse ano, dirigido pelo Robert Zemeckis, produzido pela Disney, é que mesmo esses temas básicos da história original foram deixados de fora, e eu acho que pelo menos isso o Guillermo del Toro manteve aqui. O filme também traz um tom de tragédia muito mais latente, principalmente através daquele prólogo que realmente mostra a perda do menino pelo Gepeto. E existe no centro de Pinóquio uma relação de estranhamento que é evidente, que é óbvia, considerando que é um ser humano que tem ali uma criança de madeira. Eu gosto como o design de produção desse filme faz com que o Pinóquio seja muito mais de madeira do que um quase menino esteticamente, porque isso faz com que a gente se sinta o tempo todo um pouco atraído pelo Pinóquio, mas ao mesmo tempo rejeitando aquela figura que é estranha, que entra no vale da estranheza. E eu acho que isso fica ainda maior quando o nariz dele começa a crescer. Vocês vão ver qual é essa cena, que é uma cena que para algumas pessoas vai ser repugnante, e eu acho que isso faz parte desse contexto central do filme. Tem muito contexto religioso em relação à construção daquele Jesus de madeira pelo Gepeto, comparando, tem até uma cena em que o Pinóquio faz uma relação com ele mesmo, né, sendo que os dois são de madeira. Existe um contexto muito forte relacionado ao crescimento do fascismo na Itália, e eu acho que isso é uma mudança interessante desse filme, trazer a história para o começo do século XX, porque ele, além de mostrar o Pinóquio como alguém que vai ser alvo das pessoas que querem transformá-lo em mercadoria, ele também vai ser alvo, como as crianças e adolescentes eram nessa época, dos fascistas que queriam cooptá-los para
para os seus objetivos de guerra, os seus objetivos de poder. O Guilherme Del Toro entende o que cada personagem do filme significa, porque o grilo sempre foi uma metáfora da consciência do Pinóquio, e o fato de ele ter sido trazido junto com a madeira que foi usada para construir o Pinóquio, ou seja, ele literalmente vive dentro do Pinóquio, faz com que isso seja ainda mais evidente de uma maneira fácil, de uma maneira ilustrativa que até uma criança conseguiria entender. E mesmo que o Guilherme Del Toro seja mais atraído por esse lado grotesco, por esse lado sombrio, e em alguns momentos ele até tenda a levar a história para um lado um pouco mais do horror, ele consegue também tocar no sentimento da audiência, pelo menos comigo foi assim, algo que o filme do Robert Zemeckis não conseguia fazer de forma alguma, ao contar uma história que é uma história de um homem triste, de um homem que tenta substituir uma pessoa por outra e precisa passar por um processo de entender que essa substituição nunca vai acontecer, que ou ele ama o Pinóquio pelo que ele é, com todos os problemas que isso a princípio acarretaria, ao invés de achar que ele vai conseguir substituí-lo. A animação, obviamente, é maravilhosa, o stop motion é lindíssimo, não só se move com fluidez, como tem uma riqueza de detalhes. Isso eu não preciso entrar em detalhes, porque isso é muito evidente. Gosto muito também da seleção de vozes que o Guilherme Del Toro usa. Os atores, ele consegue encontrar atores, claro, alguns do alto escalão de Hollywood, outros menos conhecidos, mas que tem vozes que são muito marcantes. A voz do Ewan McGregor, por exemplo, que faz o grilo, é uma voz que eu passaria qualquer filme de olhos fechados só ouvindo a narração dele. Ele nasceu para ser narrador, eu acredito, o Ewan McGregor, assim como a Cate Blanchett também, que eu só reclamo que ela poderia ter uma personagem maior no filme, mas eu sei que provavelmente não teria espaço para ela, mas também é uma grande voz do cinema hollywoodiano. E aí, se você for entrar pelos personagens menos importantes, né, você vai ter o John Turturro, você vai ter o Ron Perlman, que é um dos atores que estão em todos os filmes do Guilherme Del Toro. Enfim, é um filme que funciona em vários níveis, apesar de, e aqui eu acho que você vai concordar comigo, me diz nos comentários se você concorda ou não, a gente deveria fazer um pacto de, pelo menos por 50 anos, esquecer que a história de Pinóquio existe. Pelo amor de Deus, já deu. Vamos considerar essa história, dirigida pelo Guilherme Del Toro, como o filme definitivo, juntamente com o original da Disney lá de 1940. Não precisa de mais, pelo amor de Deus. Se você assistiu o filme, vem aqui dizer o que você achou, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!